Olá, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sonhos de Profeta. O meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero compartilhar algo com os irmãos, é algo até assim que eu nunca fiz aqui no canal, tá bom? Mas é algo que mexeu tanto comigo, é algo que foi tão edificante para a minha vida que eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Eu tenho um carinho imenso por cada um de vocês. E assim, irmãos, foi algo assim que edificou tanto minha vida que eu não posso deixar de estar aí compartilhando com vocês, amém? É o culto da igreja onde eu congrego, irmãos, onde o pastor Luiz Henrique, ele ministrou, né? O Espírito Santo que ministrou ao coração dele uma mensagem, irmãos, que ela fala acerca da maior esperança que nós devemos ter, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Mas foi uma mensagem muito forte, irmãos. E ela serve de alerta, né, para as pessoas que estão perdendo essa esperança. E eu queria estar compartilhando com os irmãos pelo carinho que eu tenho por cada um, amém? E eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração, amém? Nunca deixe essa chama, tá bom, irmão, se apagar de dentro de você, a chama da alegria de um dia estar morando com o Senhor, a chama da alegria do arrebatamento da igreja, amém? Fica com esse áudio, escuta essa mensagem que eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração em nome de Jesus. Estão muitos crentes hoje sem esperança, tristes, com depressão, vazios e sem rumo. Mas por que estão assim? Você sabe por quê que muitos hoje estão assim? Porque o diabo conseguiu colocar na mente que a vida se resume a isso aqui. Que o que vale é ser feliz. Que o que vale é buscar os prazeres do mundo. Viver o hoje. E não pensar na vida pós-túmulo. Porque ela não existe. Ou não vale a pena pensar nela. Irmãos, eu nunca vi tanto crente desapontado. Em toda a minha caminhada cristã, eu nunca vi tanta gente desanimada, tanta gente desapontada, tanta gente sem expectativa da volta de Jesus, tanta gente sem esperança. Irmãos, e ontem à noite, Deus de uma forma foi enchendo meu coração, me mostrando essas coisas. Irmãos, o diabo conseguiu desviar da igreja moderna os seus olhos da nova Jerusalém celestial. Basta analisar as músicas e as pregações que que não remetem à volta de Cristo, que não trazem esperança. Isso serve de termômetro para medir a expectativa da igreja sobre a parousia. Né? Muita gente nem sabe o que é isso. Muita gente nem nunca ouviu falar essa palavra, que se refere à volta de Cristo. A palavra Maranata sumiu dos nossos lábios, dos lábios da igreja, e no lugar da palavra Maranata entrou a palavra misericórdia. Se perguntar para muitos crentes, que às vezes até com 10, 15 anos, o que significa Maranata, ele não sabe. Maranata sumiu dos lábios da igreja.
No seu lugar entrou a palavra misericórdia. O diabo roubou a esperança de viver na cidade santa. Muitos crentes nem conhecem estes versículos que eu vou ler aqui agora. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 12: quanto àquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele estará firme, e não sairá mais, e eu escreverei nele o nome do meu Deus, e será cidadão na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vida do meu Deus, e terá o meu nome gravado nele. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 diz assim: vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta, como esposa que se enfeitou para o seu marido. Muitos dizem que esses versículos é em sentido figurado. Irmãos, eu estudei há muitos anos atrás, e me perdoe a palavra, me dá nojo de ouvir tanta asneira de uns teólogos modernos hoje. Não posso citar nome, mas eu ouvi esses dias um pastor que foi famoso na década de 80, que hoje ele hoje ele se assemelha mais a um bruxo do que qualquer outra coisa. Ouvi 2 minutinhos que eu recebi, dá vontade de vomitar. Como que uma pessoa que um dia foi referência no país, como que uma pessoa que escreveu livros, como que uma pessoa que foi uma referência na década de 80, pode chegar a um abismo tão baixo, que se assemelha mais a um bruxo do que qualquer outra coisa. E muitos ainda o seguem, e muitos ainda o chamam de pastor, acreditam nas suas palavras. Cego guiando cego, porque não lê a Bíblia, porque não conhece as Escrituras. Tem pastor que nunca leu a Bíblia toda, imagina os membros. Se tem pastor que nunca leu a Bíblia inteira, imagine o estado da sua igreja. Irmãos, muitos dizem que esse versículo é sentido figurado, que a cidade nova é a restauração do planeta Terra. Outros que a cidade nova aponta para a conversão, o novo nascimento. Irmãos, não tem esperança da volta de Jesus. Mas esse intento, esse ardil, Satanás foi agindo sutilmente para roubar da igreja essa esperança. Como ele fez isso? Olha que Deus pôs no meu coração. Como ele fez isso? Da mesma maneira que ele tentou a Jesus. Assim como ele tentou a Jesus sem sucesso, ele fez com a igreja. Mateus capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele tenta cada crente hoje, e tem conseguido muito êxito. Da mesma forma, com Jesus ele não conseguiu. Como assim, pastor? É simples de você entender isso. Basta olhar o estilo de vida de muitos crentes, e facilmente concluiremos que de fato se prostraram em troca da glória do mundo. Se prostraram em troca de prazer, se prostraram aos pés do diabo em troca de sucesso, se prostraram aos seus pés em troca da avareza. Quer exemplos para te provar? É tão simples. Quantos cantores que fazem sucesso no mundo escolheram a glória dos homens e as riquezas no lugar de ser o ministro do Evangelho do Senhor? Começaram: eu tenho que sustentar contando em barzinho. Deus deu dom, Deus deu talento, Deus te levantou para uma coisa. Aí começaram a ouvir
chamegos, que voz linda, que voz suave, que voz aveludada, você tem dom, você tem talento, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Escolher a glória dos homens e as riquezas do que servir ao Senhor, adorar o Senhor. Quantos pastores e líderes venderam suas almas para o diabo em troca de dinheiro? Só pregam dinheiro, riqueza, prosperidade. Conseguem no único culto tirar diversas ofertas seguidas. Vendem de tudo que se imaginar como ungido. A última asneira que eu vi esses dias. Essa semana. O cara soprando uma bexiga, um balão. Irmãos, venha buscar o meu sopro ungido. Venha, bexiga, balãozinho de festa. Venha buscar o sopro ungido. Não posso nem contar o tanto de asneira, o tanto de coisa que a gente vê, irmãos. Cadê o evangelho? Se vende de tudo. Quantos pastores e líderes perderam seus ministérios por causa de questões sexuais? Quantos perderam seus ministérios por se envolverem com políticas e negócios comerciais que Deus não te chamou para isso? Tem pastores que Deus deu empresa, deu emprego, deu outras coisas. Eu tenho minha empresa, pastor Eixo tem empresa, pastor João Bolso trabalha fora, vários trabalham fora. Deus levanta uns para estar o tempo todo, mas não levanta todos. E ali Deus vai guiar. Mas quantas pessoas perderam o seu chamado, se envolveram com outras coisas, e neste envolvimento com outras coisas, se perderam. Nome sujo, não tem mais moral. A sua vida não respalda mais a sua fala. Irmãos, isso é se prostrar perante o diabo. Porque eu não disse no início do culto que a nossa vida, a nossa adoração é a nossa vida. Então se a vida da pessoa é torta desse jeito, isso é a adoração que ela presta, não a Deus. Judas capítulo 1, versículo 4 diz assim: digo isto, porque alguns mestres ímpios infiltraram-se entre vocês, dizendo que, depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos, sem medo do castigo de Deus. O destino de tais pessoas já foi escrito há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único mestre e Senhor Jesus Cristo. Está aí, ó, na Bíblia. Judas 1,4. Judas 1,4. Mestres ímpios infiltraram-se entre vocês, dizendo que, depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Irmãos, isso é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Isso é a realidade. Tem coisas que a gente não pode sequer mencionar como exemplo no púlpito. Nós estamos lotados disso hoje. Mestres ímpios que se infiltraram dizendo que depois de nos tornarmos cristãos, podemos andar como quisermos. Sim ou não? Ou só eu que estou vendo isso? Rasgaram a palavra de Deus. Não precisa de mudança de vida. Venha, aceite Jesus, mas continue com a sua vida toda desandada. Do jeito que for, continue. Venha como está e continue como está. Você pode viver do jeito que você estiver, que Jesus vai estar sempre de braços abertos para te receber. Mas você
Se você abrir o seu coração, Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida. Amém, igreja? Tem mais um versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, que significa vergonha, desonra, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos, nós não podemos nos preocupar somente com as coisas terrenas. Precisamos trabalhar. A vida segue, mas não podemos perder a esperança que Jesus voltará. Nós não podemos deixar ficar sobrecarregados com as coisas desse mundo. Precisamos levantar a cabeça, precisamos trabalhar. E sim, vivemos nesse mundo, mas não podemos perder o foco de que Jesus voltará. Filipenses, aqui que eu acabei de ler, diz: só se preocupam com as coisas desse mundo. O Deus deles é o ventre, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Como você está, meu irmão? Como está a sua vida? Você só se preocupa com as coisas terrenas? Você acha que a sua vida é somente as coisas terrenas? As coisas espirituais existem somente no domingo, nesse curto momento que nós passamos juntos? Somos uma igreja hoje focada em si mesma, que busca realização e satisfação pessoal nessa terra. Uma igreja cheia de eventos, cheia de entretenimentos, para tentar agradar e manter as pessoas. Irmãos, nós não precisamos de entretenimento. Nós precisamos da presença e o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e no meio da igreja. Irmãos, não se iludam. Você pode pôr esses shows, trem rodando, luz preta, vermelha, roxa, plantar cambalhota, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Irmão, isso é tudo palhaçada, isso não segura ninguém. Nós precisamos de um evangelho genuíno. Em vez de gastar tempo com um monte de coisas, precisamos gastar tempo debruçado com a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. O mínimo que se espera de um pregador do evangelho é que ele ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. É o mínimo. Isso é o mínimo. Precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos gastar tempo com a palavra de Deus para trazer um evangelho genuíno, tirar essas coisas esquisitas que acontecem. Esquecemos que somos peregrinos em terra estranha. Peregrinos em terra estranha. Esquecemos que aqui não é o nosso lar. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Precisamos entender que aqui estamos numa missão, fomos comissionados. Marcos 16, versículo 15 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, este é o nosso comissionamento. Fomos comissionados a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a razão de ser da igreja. A esperança que Jesus trouxe, beber novo convosco, significa, serve para quê? Para que a igreja não saia do seu propósito, ou seja,
Não perca a esperança. Não perca a esperança que teremos uma ceia com todos. Por isso, não perca a esperança. Continue pregando, continue cumprindo o ID. Como alguns cristãos de Tessalônica, não pensamos, não ansiamos, não desejamos, e às vezes nem acreditamos mais na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, depois versículo 13, depois pula para o versículo 17, vai estar assim. E agora, queridos irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um cristão quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza, como aqueles que não têm esperança quando isso acontecer. Verso 17 agora. Então nós, os que ainda estivermos vivos e restarmos na terra, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Digo aqui alguns de Tessalônica, porque havia um grupo que ansiava pela volta de Jesus. Tessalonicenses 1:3 mostra, porque senão a gente vai achar que a igreja toda de Tessalônica não estava, se nós não deixarmos claro, nós não vamos entender que a igreja, vamos achar que a igreja de Tessalônica toda não ansiava a volta de Jesus. Não, eram alguns irmãos que haviam perdido a esperança, porque no versículo 3 do capítulo 1 está escrito assim: quando falamos com o nosso Deus e Pai a respeito de vocês, nunca nos esquecemos das obras de amor que praticam, nem da sua ardente fé, nem da olha como está escrito, nem da firmeza da sua ansiosa expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, no versículo 3 do capítulo 1, ele está dizendo, olha, quando falamos com o nosso Deus e Pai a respeito de vocês, ou seja, ele está dizendo o quê? Quando eu dobro meu joelho para orar por vocês, é isso que ele está dizendo, quando eu dobro meu joelho para orar por vocês, nunca nos esquecemos da obra de amor que vocês praticam, nunca da fé ardente que vocês têm, e nem da firmeza da sua ansiosa expectativa da volta do Senhor Jesus. Ou seja, a igreja de Tessalônica era um povo que ansiava ardentemente pela volta do Senhor Jesus. Mas nós aprendemos aqui que mesmo neste ambiente de ter alguns que ansiavam pela volta do Senhor Jesus, no texto anterior que lemos, descobrimos que mesmo nesse ambiente existiam alguns que não tinham esperança. Entenderam, irmãos? Que decepção será a volta de Jesus para alguns crentes de hoje? Peguei pesado? Você acredita nisso? Que decepção será a volta de Jesus para alguns crentes de hoje, ou talvez muitos, que estão com as suas lamparinas sem óleo? Os que estão com a lamparina apagada, esses não vão subir. Muitos ficariam extremamente desapontados se Jesus voltasse amanhã. Diriam, mas Senhor, eu ainda nem casei, eu não formei, não vivi quase nada, não conheci tais lugares, não fiz isso nem aquilo. Sim ou não, irmãos? Igreja? Se isso fosse possível, né? Porque qualquer um que falar isso é heresia. Jesus volta amanhã. Muitos falariam, Senhor, mas não. Eu não formei, eu não casei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu ainda não passeei, etc, etc, etc. Crentes que terão que ir comprar óleo. Você sabe o que é óleo, igreja? Óleo é vida com Deus.
Óleo é ser cheio do Espírito Santo. Óleo é santidade, é presença do Espírito Santo. Mateus capítulo 25 diz assim, versículo 8 ao 9. E as sem juízo falaram as sábias. Em outras traduções você vai encontrar as nécias falaram com as prudentes. Nos dê um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as sábias responderam: não, nós não temos o suficiente para nós e para vocês. Elas tinham para elas. Então, se querem óleo, vão aos que vendem óleo e comprem para vocês. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Que tem crente que quer viver nas costas da fé do pastor, da fé do irmão, da fé da esposa, da fé de outros. Você tem que ter a tua fé com Deus. Você tem que ter o seu momento de oração. Você tem que ter o seu momento de ler a Bíblia. Você tem que desenvolver a sua fé. A fé é algo individual. Você precisa desenvolver a sua fé com Deus. Irmãos, ninguém vai ser arrebatado. Ninguém vai subir segurando no pé do outro. Né, irmão? Tem gente que acha que vai subir segurando no pé do outro. Ah, minha esposa é que faz tudo, eu vou segurar no pé dela. Se ela subir, eu subo com ela. Né? Ah, eu tenho numa igreja um pastor abençoado, eu vou segurar no pé dele, que se ele subir, eu subo com ele. Nananina não. É individual. É individual. É individual. Lamparina está apagada, vai buscar óleo, vai buscar óleo, vai comprar óleo. Comprar fala de pagar preço. Comprar fala de preço. A salvação é de graça, mas vida com Deus, presença de Deus tem preço. Presença de Deus, vida de Deus tem preço de abnegação, de renúncia, de dedicação, de separar momento para Ele. A salvação é pela graça, mas vida com Deus tem preço. Óleo na botija tem preço. Aqui está falando, vem comprar, vai comprar óleo. Vou ler essa passagem, porque a gente lê e muitas vezes acha que a pessoa já conhece o texto todo, mas não. Mateus 25 fala a parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Tardando o noivo. Tardando o noivo. Para muitos, Jesus está tardando. Para muitos, Jesus está demorando a voltar. Aí por isso está sendo pego de sono. Está sendo pego de sono. Jesus está demorando muito. Ah, Jesus, então não tem problema a vida do jeito que eu estou levando, não. Eu vou continuar com a minha vida bagunçada. Eu vou continuar desse jeito. Não tem problema, eu não preciso moldar a minha vida com a sua palavra. O ladrão na cruz, o Senhor disse lá que hoje estarás comigo. Ou seja, então ele pode ir daquele jeito. Não, amados, ele não teve tempo para conviver vida com Cristo. Ele não teve tempo para desenvolver a vida com Cristo. Você tem tempo para desenvolver a sua vida com Cristo. São situações diferentes. Então, tardando o noivo. Ah, tardando o noivo. Irmãos, o noivo não está tardando, não. Ele está às portas. Se você ler as Escrituras, você vai ver que ele está às portas. Versículo 5: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então se levantaram todas aquelas. Verso 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Irmãos, à meia-noite ouviu-se um grito.
é o mesmo que está lá em Tessalonicenses. Vamos dar uma pausa aqui, vamos lá para Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 16. Aqui, ó. Você pode linkar aqui, ó. O Mateus 25, versículo 6. Você pode linkar ele com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que está escrito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Continuando, lá em Mateus: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nessas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que a vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, tem gente achando que o noivo está tardando, está demorando. Quando a trombeta soar, não vai dar tempo de você comprar azeite, não, irmão. Você vai ficar. Quando a trombeta soar, não vai dar tempo para comprar azeite. Se você não deseja o céu e nem anseia pela volta de Jesus, é porque você não está cheio do Espírito Santo de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: porque nós não temos estado contando a vocês histórias de fadas, quando lhe explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua volta. Meus próprios olhos viram o seu esplendor e a sua glória. Irmãos, chacoalha a cabeça para entrar esse versículo. Olha, 2 Pedro 1,16 diz assim: porque nós não temos estado contando a vocês histórias de fadas. Na faculdade, quando você for estudar, eles vão falar que isso é história de fada. Mas não é não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Lá vão falar para você que é história de fada. Não é história de fada não, é o poder de Deus que muda vidas, que transforma vidas. Continuando o versículo diz: porque nós não temos estado contando a vocês história de fadas, quando lhe explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua volta. Meus próprios olhos viram o seu esplendor e a sua glória. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: irmãos, nós somos sustentados por ele. Veja o versículo, 1 Tessalonicenses 3,13, diz assim: o resultado disso é que Deus, nosso Pai, tornará O resultado disso é que Deus, nosso Pai, tornará forte, santo e sem pecado o coração de vocês.
a fim de que possam comparecer sem culpa diante dele. Naquele dia, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todos quantos lhe pertencem. Irmãos, olha que versículo, irmãos. Nós somos sustentados por Ele. Preste atenção novamente, ninguém distraia, ninguém ande, por gentileza. Ninguém distraia, preste atenção nesse versículo. O resultado disso é que Deus, nosso Pai, olha só, tornará forte, santo e sem pecado o coração de vocês. É Ele que vai fazer isso em nós. É Ele que vai operar isso dentro de nós. A fim de que, está escrito, com propósito, a fim de que possam comparecer sem culpa diante dele, naquele dia, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todos quantos lhe pertencem. Aleluia! Irmãos, tudo é dele, por ele, para ele, é ele que opera a salvação em nós e nos mantém. Mas nós precisamos abrir o coração e permitir a obra do Espírito Santo. Paulo fala sobre as aflições de Cristo. As aflições de Cristo que nós vamos encontrar aqui nesse versículo, Colossenses capítulo 1, versículo 24, se refere a tudo aquilo que ele enfrentou e a igreja enfrenta para perseverar na proclamação do Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 24 está escrito assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, neste caso, a igreja sempre foi valente. Irmãos, suportar as aflições de Cristo por causa da pregação do Evangelho, a igreja sempre tirou de letra. Está entendendo nada não? Quer prova disso? Tem irmãos morrendo queimados por causa do Evangelho. Se você ler o livro, a história dos mártires, 1516 ali assim, 1490 e pouco, 1500 e pouco, os cristãos sendo perseguidos. É um livro difícil de ler, mas eles não renunciaram à sua fé. Irmãos, as torturas eram tantas que faziam rir e parecer um menino, um aprendiz. Amarravam o braço de uma pessoa aqui e amarravam na outra. Põe um cavalo lá, um cavalo ali. Aí vinha chicote nesse cavalo, chicote no outro. A pessoa era estraçalhada. Se eu contar as coisas que fizeram aos cristãos ali, naquela época, você vai sair daqui chorando. Abrir a barriga de uma mulher grávida, arrancar o feto, enfiar um gato vivo e costurar. Vou parar por aqui. A igreja nunca recuou com respeito a enfrentar as aflições de Cristo por causa da proclamação do Evangelho. E não recuará. Porém, a igreja tem recuado, tem cedido, tem caído às questões que não se referem a isso, as questões do dia a dia. A igreja muitos crentes estão sucumbindo às pressões normais da vida, não por perseguição do Evangelho, não estão sucumbindo às aflições de Cristo, mas não estão conseguindo lidar com as pressões deste século, como se a fé em Cristo fosse só para o domingo na igreja. Mas a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhemos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem.
pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Precisamos tirar os olhos das coisas terrenas e levantar os nossos olhos para as coisas celestiais. Irmãos, a igreja não sucumbe, ela enfrenta as aflições de Cristo por causa do Evangelho. Mas muitos estão sucumbindo por causa de uma saia, por causa de um monte de coisa. Muitos têm negado a Cristo por qualquer 30 moedas de prata. Irmãos, resistimos por causa da proclamação do Evangelho às aflições de Cristo, mas sucumbimos por causa de um monte de outras coisas. Por quê? Porque o coração está vazio das coisas celestiais. Sucumbimos porque o coração está vazio da presença de Deus. Sucumbimos porque não temos o peso da glória, o peso da esperança da eternidade. Não temos a expectativa da volta de Jesus. Quando o peso da glória, da expectativa da volta de Jesus arde, nós resistimos a qualquer coisa. Nós pagamos qualquer preço para ter óleo na botija. Precisamos, igreja, tirar os olhos das coisas terrenas e levantar os olhos para as coisas celestiais. Igreja, nós não ficaremos para a semente. Diz assim a palavra de Deus, em 1 Coríntios 15, versículo 50. Digo-lhes isso, meus irmãos, um corpo terreno, feito de carne e sangue, não pode entrar no reino de Deus. Esses nossos corpos mortais não são do tipo adequado para viver eternamente. Está escrito aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 50. Por isso que, 2 Coríntios 5, 20 está escrito assim, porque nós sabemos que quando esta tenda em que agora vivemos for desfeita, quando morrermos e deixarmos este corpo, teremos um maravilhoso corpo no céu, um lar, que será nosso para todo sempre, feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. 2 Coríntios 5:1. Portanto, amados irmãos, recobremos a esperança. Eu quero chamar os irmãos por gentileza. Portanto, amados irmãos, recobremos a esperança. Vivamos de forma digna do Evangelho. Nós precisamos recobrar a esperança. Viver de forma digna do Evangelho. Porque em Tito capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13 está escrito assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a dizer não à irreverência a Deus e às paixões mundanas. Irmãos, preste atenção aqui, não desvie o seu olhar dos irmãos. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E ela, quem? A graça, nos ensina a dizer não à irreverência a Deus, dizer não às paixões mundanas, e ela nos ensina a viver neste mundo exercendo domínio próprio, de maneira justa e com devoção e temor a Deus, enquanto esperamos ansiosamente por nossa bendita esperança, o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É a graça, você está entendendo essa passagem? Você está entendendo, igreja? Irmão, você está entendendo? Vocês estão entendendo? É a graça de Deus agindo em nós, ela agindo em nós, ela nos mantém, ela nos ensina a dizer não à irreverência a Deus, ela nos dá força para resistir às paixões mundanas e a viver neste mundo,
exercendo domínio próprio, de maneira justa e com devoção e temor a Deus, enquanto esperamos ansiosamente por nossa bendita esperança, o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus. Irmãos, Atos capítulo 27, versículo 35 e 36 diz assim: depois de dizer estas palavras, Paulo, aqui do naufrágio ali, depois de dizer estas palavras, Paulo pegou o pão, agradeceu a Deus diante de todos, partiu um pedaço e começou a comer. Então, todos eles foram encorajados e também começaram a comer. Igreja, em outras traduções está escrito: recobraram o ânimo. Por isso, irmãos, eu te convido, depois dessas palavras, vamos cear, vamos recobrar o ânimo. Jesus breve voltará. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Você vai fechar os seus olhos agora, nós vamos adorar. Você vai recobrar o seu ânimo, nós vamos adorar o Senhor. Depois dessas palavras do naufrágio, eles recobraram o ânimo e comeram. Nessa manhã, beber novo convosco. Até que beber novo convosco. Não é o vinho velho, nós vamos cear hoje. Mas irmãos, coloque no seu coração que um dia nós vamos beber um vinho novo com Ele, na presença dos irmãos. A nossa vida, ela não se restringe a somente essa vida terrena. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Irmão, Satanás muitas vezes tem colocado um peso que os irmãos às vezes não adoram o Senhor. Não podemos perder o foco. Não podemos perder a esperança. Igreja, se nós perdemos a esperança, nós perdemos tudo.